que também está dando muita polêmica, o Rodrigo, ontem foi o assunto do dia, eu vi isso falando por vários colegas, redes sociais, influencers, vídeos. A final da Libertadores não vai ser no Maracanã, vai continuar sendo no Maracanã, porque Fluminense e Boca Juniors jogam no próximo dia 4. O Flamengo quer ter o direito de mandar o jogo, os seus jogos, onde é mandante, no Maracanã, mas a Conmebol sempre pega o estádio algum tempo antes da final para fazer os seus ajustes, preservar o gramado, envelopar com toda a cara que tem, a gente sabe, um jogo de final de Libertadores, e aí criou esse impasse com o Flamengo. Antes de te ouvir as tuas informações, vou trazer o comentário do PVC, que também apurou a respeito dessa reunião tensa, Conmebol e CBF. Fala, PVC. Zan, foi bastante tensa a reunião do Edinaldo Rodrigues na sede da Conmebol em Luque com o presidente da Confederação Sul-Americana, Alejandro Domingues. Primeiro, o Domingues ficou muito irritado, indignado até, com a nota publicada no site da CBF na véspera, dizendo que o Edinaldo sairia diretamente de Montevidéu, onde esteve no jogo Uruguai-Brasil, para visitar a sede da Conmebol, e no pé dessa nota, no final dessa nota, o texto dizia que interferiria a favor do Flamengo para que ele pudesse jogar contra o Bragantino no dia 28 ou 29 de outubro no Maracanã. O comentário do Alejandro Domingues foi: combinado não sai caro. E ele faz questão de dizer que foi a CBF quem solicitou no começo do ano o direito de realizar as duas finais continentais, da Libertadores e da Sul-Americana. Na ocasião, disse para a CBF: olha, não posso te dar as duas finais, mas a final da Libertadores no Maracanã, sim, em respeito e consideração por tudo que vocês fizeram durante a pandemia, de terem realizado a Copa América e de terem realizado a final de 2020 no Maracanã sem público. Então, em consideração, o Maracanã se repete apenas 3 anos depois. Bom, isto posto, o Alejandro Domingues deixou claro que não discutiria e não discutiu a liberação do Maracanã para o Flamengo. Na reunião ficou claro que o Flamengo vai ter que encontrar um outro lugar para jogar, e a Conmebol não abre mão do Maracanã a partir da segunda-feira, logo depois de Flamengo e Vasco. Houve inconformismo da Conmebol com a postura da CBF e com o que se considerou em Luque a omissão do Fluminense. Entende-se que o Maracanã tem que estar liberado, e ponto. E estará, que afinal vai ser no Maracanã. Mas correu um certo risco até. Comentário do PVC com informação sobre essa reunião tensa, e você também escreveu sobre isso com o Igor Siqueira, né, Rodrigo? Escrevi ontem, escrevi hoje de novo, né? O que tá. Esse problema começa muito lá atrás, né? A CBF acerta com a Conmebol que o Maracanã vai receber a final. Vamos lembrar que, ok, foi uma concessão, mas assim, para Conmebol é interessante o jogo, a final no Maracanã. Não é que assim eles estavam querendo desesperadamente fazer o jogo na Venezuela e de repente fizeram uma concessão para a CBF. Para eles é importante ter um jogo no Maracanã, né? Então, o problema é que lá atrás não foi combinado qual era o prazo de fechamento, não teve contrato nem com o governo do estado, nem com os gestores, que são o Flamengo e Fluminense. Então, você tinha uma coisa para ser negociada, qual era o prazo para o estádio ficar fechado. Então, isso não estava posto no início. E o Flamengo, lá desde trás, já previa, porque a Conmebol inicialmente queria o Maracanã fechado por 1 mês, o que foi considerado absolutamente inviável pelos gestores e, inclusive, pelo governo do estado. E aí foi se negociando, chegou-se a uns 13 dias, só que o Flamengo está negociando para mudar essa data desse jogo do Red Bull há algum tempo com a CBF, no caso, né? E estava negociando primeiro para botar umas datas que a CBF tinha que não tinham jogos. O que aconteceu? A Conmebol criou uma repescagem da Sul-Americana e comeu essas datas. Depois era para usar a data da semifinal do Fluminense e Inter. O jogo, obviamente, no Beira-Rio, né? Você jogaria no Maracanã. Aí a CBF não deixou porque teria o Bragantino jogaria 3 jogos fora. E aí isso, pelo regulamento, pelas regras da CBF, ela entende que há um desequilíbrio esportivo.
E aí o Flamengo, aí chegou esse momento de tensão que o Flamengo falou assim, não, mas eu quero jogar, porque senão eu também vou ficar afastado muito tempo do Maracanã, vai jogar 4 jogos fora do Maracanã, sendo que 2 com mando de campo, só que fora do Maracanã. E tinha um combinado entre Fluminense e Flamengo, que os 2 só perderiam um jogo para a final, independente de quem fosse para a final. Coisa que, ou então o Flamengo já perderia um jogo contra o Santos. Então tem todo esse contexto para chegar a esse impasse. O que aconteceu ontem foi da reunião, o PVC já relatou aí a tensão que teve entre Conmebol e CBF. A CBF vai ter que resolver a data do jogo do Flamengo, e é isso que vai acontecer hoje, provavelmente, vai tentar arrumar uma outra data e vai deslocar o jogo do Flamengo para provavelmente uma outra data, sendo ele também no Maracanã. E é essa situação que a gente tem no momento, depois de todo esse imbróglio. O meu entendimento das informações que eu tenho é que não houve ameaça real de tirar o jogo do Maracanã em nenhum momento. Houve ali a Conmebol esticou a corda na negociação, no sentido de criar uma situação para dizer que ela não abria mão. Mas os ingressos todos vendidos já, exato. Os ingressos já venderam todos. O Fluminense é finalista e dono da casa. Aí você vai chegar na véspera da final. Desculpa, se a Conmebol fizesse isso, ia ser uma esculhambação com a Libertadores. Ela provavelmente ia sofrer uma ação judicial em massa. Assim. Desculpa, eu acho que essa ameaça aí era uma ameaça completamente vazia. É a minha opinião. Embora eu sei que a Conmebol andou dizendo que essa era uma possibilidade, eu entendo que não houve essa possibilidade em nenhum momento, porque era uma ameaça vazia. Eles não queriam que tirar o jogo do Maracanã. É uma coisa para criar força ali na negociação. Eu também eu penso da mesma maneira. Que isso. Aí vai chegar para os 40, 50 mil que venderam e falar assim, gente, agora o jogo é, sei lá, no Morumbi. Pô, isso é piada, né? Que isso aí era sério, né? Que alguém estava achando que isso ia acontecer de fato. Um anúncio que foi feito, sei lá, em março. Pois é. Então eu acho que teve uma desorganização geral, e eu coloco, inclusive, a Conmebol nessa história, de fazer um acertos anteriores, ter contrato de qual era o prazo certinho, de definir o que ia ser feito com esse jogo do Flamengo. Demorou-se muito para se chegar a uma decisão, e aí levou a essa confusão que aconteceu agora. Acho que a CBF teve problemas também, a Conmebol teve problemas, enfim, e o Flamengo teve problemas, e aí tudo desencadeou nesse impasse agora, que acabou que vai ser a CBF tentando resolver a data ali posterior. E eu acho que 13 dias fechado é um prazo bem razoável, assim, né? Um mês eu acho que seria exagerado, 13 dias eu acho que é bem razoável. Me incomoda, às vezes, essa postura de entidades, em geral, FIFA, Conmebol, de chegar em estádios e falar assim, vou repetir, 13 dias é bem razoável, mas de chegar nos estádios e falar assim, olha, a gente nem precisa assinar contrato, já está definido, a gente pega o prazo que quiser, vocês fecham todos os jogos que vocês têm aí e dão um estádio para a gente para fazer tudo. Que isso? Isso aconteceu na Copa de 2014 também, aí era para fechar o estádio tipo 3 meses antes, e não tinha jogo nenhum e acaba todos os campeonatos porque a FIFA tem que preparar o estádio, sabe? Eu acho que tem um certo exagero nessas posturas. Uma postura que acaba tipo, você quis trazer para cá. É interesse da Conmebol também ter jogo no Maracanã. Ou ela não queria uma final no principal estádio do continente? Não é só a Conmebol que está fazendo concessão, né? O Maracanã é interessante para ela, né? Senão ela não estava aqui. Não é só política. Financeiramente é muito interessante. O maior estádio, um público que tem grande poder aquisitivo, tem acesso, tem a repercussão internacional de uma final no Maracanã não é igual a uma final em Guayaquil, com todo o respeito a Guayaquil. Então, não é só... Ela também está se beneficiando dessa história. Eu acho que, no final das contas, foi um impasse, porque demorou muito a se negociar isso, foi se empurrando com a barriga. E agora a CBF vai ter que arrumar uma outra data, mas eu acho que também é razoável que o estádio esteja fechado por 13 dias. Acho que mais tempo seria muito, mas 13 dias é bem razoável, né? Se fosse um estádio que não recebesse jogos com frequência, claro que o ideal é quanto antes puder, melhor, mas não dá para Fluminense e Flamengo abrirem mão de jogar em casa numa reta decisiva de Campeonato Brasileiro. E o mais curioso é que esse jogo contra o Red Bull Bragantino ficou ainda maior, porque agora está falando dos segundo e terceiro colocados do Campeonato Brasileiro. É um jogo importante para o Flamengo. Se jogar em Brasília, é uma perda técnica, né? Outro gramado, não estão acostumados, ou não tem a torcida que é a torcida habitual, apesar do Flamengo ter torcida grande em Brasília.
Enfim, é outro ambiente, né? A solução, então, meio de caminho para acomodar todos os lados deve ser mudar a data de Flamengo e Red Bull. Agora vamos ver que data que eles vão arrumar. Não é uma tarefa fácil para a CBF. Eu não sei se ela vai tentar botar na data FIFA, aí o Flamengo tem os jogadores, porque não tem data. Teve Cruzeiro e Cuiabá, né, na data FIFA, mas tem a convocação dos jogadores, verdade. Não vai ser uma tarefa fácil. Teria sido muito mais fácil resolver anteriormente. Se tivesse as datas ali da Conmebol, por exemplo, que ela utilizou, se tivesse essa data usando uma semifinal ali do Fluminense e Inter, não resolveram anteriormente, vai ter que resolver agora e vai ser um negócio... E a CBF, de fato, apoiou o pleito do Flamengo. Foi o que o Edinaldo fez lá. O Fluminense teve uma postura... a gente sabe que anteriormente teve um acordo entre Flamengo e Fluminense, e o Fluminense não estava incomodado com esse jogo. Mas ontem ele já estava pedindo que o jogo do Flamengo não acontecesse. Então, teve esse fator aí. Ele pediu, de fato, que até publicou uma nota no Globo Esporte falando isso, que tinha pedido e tal, e eu sei que ele reivindicou ao Flamengo, de fato, que abrisse mão. Então, foi nesse fator aí, mas ele não teve participação ativa dentro do processo. Ficou entre Conmebol e CBF. Não quis bater, não foi bater de frente ali depois dos casos, então, pelo jeito, nessa postura de bastidor do Fluminense, mas aparentemente, então, as coisas vão se caminhar para esse destino isso, de final mantida e o jogo do Flamengo com o Red Bull. A CBF vai ter que resolver e achar uma data para que o jogo seja mantido no Maracanã. É isso. Acho que é a solução que agrada a todo mundo e não deixa problema pelo caminho. Vamos ver qual é a data, né? Para ver se agrada mesmo, sim, né? Se tiver convocação no meio do caminho, pode atrapalhar o Flamengo, verdade. Enfim, vai ter uma nova discussão que agora vai ficar presa à CBF e ao Flamengo. Rodrigo, já passamos do meio-dia, hein? Hoje você fez até hora extra com a gente aqui no De Primeira. Quero te agradecer mais uma vez pela participação. Está liberado para o sextou. Não sei se você vai ter jornada tripla, tal qual o Danilo Lavieri, mas obrigado. Minha jornada tripla aqui é cuidando do Pedro, mas você tá ótimo. Eu adoro cuidar do Pedro, então tá tudo bem na minha jornada tripla. Grande abraço, boa tarde ao Rodrigo Matos. Valeu, abração, até mais.